Fala, gente! Se inscreve aí no canal, comenta, compartilha, divulga pra geral, conta aqui. Valeu! Dia. Antes, precisa ter o quê? Coragem. Antes de ter coragem, você precisa ter autoconfiança. Por quê? Para qualquer transição, você vai precisar correr risco. E você não corre risco sem ter autoconfiança, sem ter coragem e ter ousadia. Uhum. Você tem que correr risco. Você não sabe se vai dar certo. E Tu se é não der muito certo? procurada por isso, por gente que quer fazer essas transições? Não, porque eu não foquei muito nisso. Meu O foco seu hoje é a livro, comunicação. seu livro é Ouse. Ah, é? Depois pega meu livro, ele ficou ali Pega o na livro. minha Eu bolsa. Pega lembrei, meu viu? livro. O título do seu livro é Ouse Ser Você. Ouse ser você. Tá Sem lá dar fora muito, na minha sem bolsa. dar muito spoiler, o que que esse livro ele aborda? Ah, eu vou dar um pouco de Aí spoiler. é contigo, eu que não posso. Se a autora quiser dar os spoilers, fica muito. Não, mas não é isso não é para que você não deva comprar o livro, porque Pra o te livro estimular. é para te estimular, você entender o que rola no livro, né? O livro Ouse Ser Você, ele veio do seguinte, ele veio baseado no Salmo 139. Por quê? Porque no Salmo 139 ele vem com uma frase, para mim, cada um interpreta de acordo com a sua visão de vida, né? Uhum. Deus não errou quando ele te fez, ele sabia o que ele estava fazendo. Isso é o Salmo 139 para mim. Porque durante muito tempo eu achei que a minha vida era um erro. Sério? Ah, Você sério? pode falar qual Muita motivo? pancada. Mas da onde? Pô, muita pancada. Mas A da vida onde? inteira. Tá direito, sabe aquela? Não, Tá não. Eu direita, tá tô te esquerda, tá estimulando a de tocar no cima. assunto com o maior respeito. Você falou Aham. três coisas aqui agora que me faz entender que Uhum. você pode ter tomado pancada, por isso que eu tô te perguntando. Da onde? Você falou você teve pai e Sim, mãe presente que te sim, ajudaram. Pronto. Você acabou de sim. falar que nunca sofreu nenhum tipo de abuso. Não. Então, qual foi a Não, deixa pancada eu não. Ah, tá aí, né? qual foi a pancada que essa vida te deu? Pode dar aqui. O que a pancada que a vida me deu. É... Vamos lá, vamos começar Eu vou pelo. mostrar a capa, mas eu quero que ela fale um pouco sobre essa pancada aí que a vida Tá. deu. Vamos começar pelo início. Começa É... pelo início, é fantástico, isso é altamente poético. Mas a gente pode começar pelo meio? Pode, Ah, pode começar ah, pelo fim também? aham. Pode. Meu pai sempre teve uma debilidade na emoção. Eu sempre falo que a emoção é o que rege tudo na vida. A razão, ela idealiza, mas quem realiza as coisas é a emoção. E meu pai tinha. Positivo e negativamente. Exatamente, exatamente. E meu pai tinha um desafio na emoção. Meu pai tinha depressão. Na época, né, tinha poucos recursos para isso. E aí meu pai colocava, ele não sabia lidar com os sentimentos, então ele ia colocando nos. Todo mundo tem os seus escapes, né? Os seus entorpecentes. E os entorpecentes do meu pai começou com jogo, depois começou com bebida alcoólica. E com 40 anos, meu pai começou a usar cocaína. Uau. Então, a minha vida inteira, desde pequena, eu vi mamãe correndo atrás de papai, indo, ele tá em jogo. Aí mamãe ia lá pro Barreto, num bar escuro, de esquina. Aí tinha uma sala lá atrás com uma opção de homem jogando. Eu lembro a cena, eu entrando pequenininha, indo lá, meu pai jogando. E depois mamãe correndo, lutando para papai fazer encontro de casais para ver se libertava ele. Mamãe em culto de oração. Então, eu sempre vi isso. Até que com 40 anos, papai, eu já adolescente, com 15, papai começa a usar cocaína. E aí o negócio fica estreito, porque era pegar papai em morro, papai desaparecia 3 dias, saía, se feriado acontecesse numa quinta, papai saía na quinta, na quarta noite, e só voltava domingo, sábado, segunda. Tinha dias que a gente não sabia quanto tempo papai ia ficar fora. Então, ali foi acontecendo. Então, imagina, eu levei isso na minha vida quase uns 15 anos assim. 15 não, desde pequena. Então, eu olhava para minha vida e falei, pô, muito ruim. Aí veio uma fase boa. Papai começou a se recuperar da dependência química. Mamãe começou a trabalhar com os codependentes, com a família, e meu pai com os dependentes. Beleza, há 10 anos. Aí uma vida boa. Meus pais viajando, a gente tinha perdido tudo, tá? Esqueci de contar antes. Meus pais se Quem tá separaram. nas drogas. Meus pais se separaram, meu pai foi morar na casa da minha avó, eu fui morar na casa da minha tia junto com minha mãe, meu irmão tinha casado. E minha tia, maravilhosa, mas muito diferente da minha mãe, rígida até o talo.
Então era ali, ó, certinho, não tinha meio olhar, era certinho. E minha mãe muito amorosa. Meu pai foi dormir na casa da avó da mãe dele, morando, dormindo na sala. E a gente perdeu tudo. Isso depois de ter 2 carros, 2 apartamentos, tudo foi por água abaixo, tudo pulverizou. E ali eu falava, cara, só que eu tinha uma coisa boa, eu era muito envolvida na igreja. Muito envolvida na igreja, com meus amigos da igreja, muito envolvida, sempre fui. E na igreja era assim: vamos fazer teatro, vamos fazer peça, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ali a igreja eu ia. Era um lugar onde eu me sentia muito bem. E Já era a PIB de Trindade. era PIB de Trindade nessa época, né? Deus é maior do que tudo na vida. Tá, eu preguei lá em Profetiza 2003 e Vossa vitória. Excelência estava lá. E você lembra de mim? Sério? Nos 2 cultos. Você tá brincando? Em Jubate. Em Jubate, isso aí. Depois eu te mostro as fotos. Para! Sério, pô. Sério? Eu apareço? Parece. Isso, ó. Meu Sério? Deus, cada revelação. E aí passou todo esse processo, né? E aí a gente chegou, passamos, começamos a viver uma vida boa, uma vida tranquila. Eu casei e fomos embora. Até que veio 2020 e chega a pandemia. Uhum. E aí, quando chega a pandemia, acontece a maior fatalidade que eu digo da minha vida, né? Ah, não, a primeira fatalidade foi maior, foi em 2011, quando meu pai faz 10 anos de grupo e a gente perde papai. Papai, literalmente, ele tem um infarto fulminante e morre. Só que Deus avisou a gente um dia antes que ia levar papai. Uhum. E eu concordei, e mamãe concordou também. A gente fez a gente liberou 2 palavras. Mamãe me ligou e falou assim: Érica, seu pai não tá bem. Seu pai tá mal. Eu não queria te falar, você acabou de sair daqui, isso foi numa quinta, mas seu pai tá parecendo que ele vai cair. Eu falei, mãe, vamos orar. Ela só tem uma coisa. Eu falei, mãe, segunda-feira morava em Curitiba, segunda-feira eu tô indo pra aí. Me espera que eu vou conversar com ele. Tudo bem. Ela, minha filha, só que eu não tenho mais 40 anos. Eu não tenho como segurar essa barra. Se for pro seu pai cair, ele vai levar muita gente com ele. Porque ele liderava um grupo. Eu prefiro que Deus leve seu pai. Aí eu falei, mãe, eu também não tenho condições, porque se meu pai cair agora, ele pode cair pro crack, que é mais pesado que é o que tem hoje. Eu também prefiro que Deus leve meu pai. Não deu 24 horas dessa minha fala. Antes de 24 horas, eu liguei para uma amiga minha, chamada Suzana, minha amiga de adolescência. Liguei em prantos, falando, Su, Deus vai levar meu pai. Que isso, crioula? Para com isso, não viaja. Deus vai levar meu pai. Eu conheço o caráter de Deus, eu conheço Deus. Ele vai levar meu pai. Não, isso é coisa da sua cabeça. No dia seguinte, não deu 24 horas, meu irmão me liga, gritando, falando, irmã, papai infartou. Papai infartou. Eu falei, papai morreu, irmão? Isso todo mundo gritando. Tô falando baixo aqui, todo mundo. Sim, irmã, sim. Eu caio assim, dura, porque meu pai foi Tu meu tá em melhor Curitiba? amigo, morando em Curitiba. Meu marido viajando na época, mas eu tive eu dobrei meu joelho e eu falei assim, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque eu sabia, e em Isaías, se eu não me engano, 51, não lembro, entre 51 e 55, por aí. Deus fala assim, que o A justo... irmã tá mandando você ler a Bíblia. Você que nunca leu a Bíblia, abre o Isaías 51, lê até o 55 que tu vai achar o cara falou. Ó, tu tá aí, não lê Bíblia, fica só vendo TikTok. É uma estratégia. Só fica assim, É uma rapaz, estratégia assim, da nada, irmã. garoto. Isso é uma estratégia de evangelismo. Salvei. Que diz assim, o justo é retirado da terra antes que venha o dia mau. Uhum. Beleza, entendi, fiquei consolada e a gente entendeu que Deus estava retirando o papai da terra antes que viesse o dia mau. Chega 2020 e vem a pandemia. Aí o que acontece? Dona Ângela, a mulher mais incrível, mais sábia, mais maravilhosa, minha mãe não tinha defeito, vem a pandemia. E no finalzinho já, setembro, assim, mamãe pega Covid. E ali eu vou passar rápido pela história, porque se eu não passar rápido pela história, eu paro e começo a chorar. Ontem eu chorei muito, que ontem foi o dia do lançamento do livro, e daqui a pouco eu tô muito bem parada, chega a irmã da minha mãe. Quando eu vi assim, eu sabia que naquela hora minha mãe ia estar chegando, eu desabei, chorei, mas eu chorei assim, copiosamente, uns 5 minutos. E com gente pra eu falar. Então eu vou falar rápido. E aí o que aconteceu é que a gente fez tudo, né? Botei médico em particular, troquei mamãe de médico, de hospital, fiz. Eu passei de ambulância com mamãe mais 2 vezes pela cidade, trocando para ir para o melhor hospital. Botei médico, fisioterapeuta, tudo. E subi um monte todos os dias para orar e fazia uma refeição por dia só para não pegar Covid. Até que teve um dia que eu não consegui botar um físio à noite, que ela tinha que dormir com físio. E eu fiquei me culpando.
Nesse dia eu falei assim, Deus, o senhor vai levar minha mãe ou minha mãe vai ficar? O que vai acontecer? E ali eu senti algo. Deu 3 dias, o médico falou, a gente vai ter que entubar sua mãe. Eu falei, como? Eu tava falando com ela anteontem, botei louvor, a gente tava cantando junto no hospital. Que isso? Não, mamãe tá bem, mamãe nunca teve nada. E aí, daqui a pouco, ele vai, me chama e fala assim, vem aqui ver sua mãe. Mamãe já tava muito rígida e a enfermeira chegou do meu lado e falou assim, ó, já vi gente pior saindo. Fica tranquila, só ora e tenha fé. Eu falei, tá tudo certo. No mesmo dia, ele me chama e fala, vem aqui, você tem que ver sua mãe. Quando eu chego, ele fala, a gente não conseguiu segurar a sua mãe. Ali, eu caí pra trás nessa notícia, ele me deu, eu caí no chão. E ali, eu falei, Deus errou na minha história. Você acabou de assistir mais um corte do Conta Aqui. Participe, comente, indique. A sua opinião é muito importante. Obrigado.